No primeiro dia do mês de novembro, em 1517, um popular frade agostiniano Martinho Lutero, pregava na porta da igreja de Wittenberg suas famosas 95 teses, em língua latina, como objeção às indulgências. Esse acontecimento será um marco na história da humanidade, concebendo a reforma protestante, que já há algum tempo ameaçava emergir, de acordo com o pensamento de Mauero, Jourda e Janelli, na obra História della Chiesa, La Crisi Religiosa del século XVI. O protestantismo, produto sui generis da supradita reforma, que, conforme Leonildo Campos, é uma espécie de subdivisão do cristianismo, foi ganhando inúmeros adeptos e com uma rapidez singular teve suas noções propaladas. Diz-nos Carlos Verdetti em A História da Igreja Católica, do Cisma do Oriente, 1054, até o fim do século XIX, as teses de Lutero difundiram-se muito rapidamente por toda a Alemanha e depois pelo resto da Europa, conhecendo um enorme êxito. Cidades, artistas, fidalgos, bispos, duques, burguesias e muitos outros aderiram à reforma, que com uma velocidade ímpar ia se dissipando no velho continente, assim elucida Jean Delumiel, em sua obra, Nascimento e Afirmação da Reforma. Anos depois chegaria à América, mesmo que por muito tempo a América Espanhola fosse resguardada pelo Tribunal da Inquisição, como afirma Henrique Dussel em Historia de la Iglesia em América Latina, Médio Milênio de Coloniagem e Liberação, 1492 a 1992, era questão de tempo o protestantismo pousar em solo latino-americano. Em outubro de 1555, segundo Rafael Oliveira, autor do artigo Pentecostalismo e Protestantismo Histórico no Contexto da Missão no Brasil, chega no Brasil o primeiro grupo de protestantes. São franceses huguenotes fugindo da perseguição católica. Aos poucos pululavam protestantes em outras regiões. Os ingleses, por exemplo, em 1624, 1625, 1655, chegaram, respectivamente nas Bahamas, Barbados e Jamaica. Porém, em todos os casos, sem obterem muito sucesso em suas investidas. Assim o diz Henrique Dussel, um protestantismo genuinamente latino-americano é engendrado em meados do século XIX, onde as constituições liberais, com o intuito de litigar com o catolicismo, facilitam os meios para sua ascensão. Segundo Érico Xavier, ao redigir o artigo intitulado Protestantismo Popular na América Latina, Análise da História, Contribuições e Implicações, os missionários que primeiramente gozaram de certa efetividade na América Latina foram os presbiterianos, na Argentina em 1823, no Brasil em 1859, no México 1871, metodistas, no Uruguai, Brasil e Argentina em 1835, no Chile em 1877, e batistas, no Brasil e Argentina em 1881, na Bolívia em 1895. Nos Estados Unidos da América, o protestantismo diversificou-se e difundiu-se para todo o mundo, juntamente com missões protestantes europeias no século XIX. É nesse contexto que o protestantismo chega na América Latina, afirma Leonildo Campos. Como supracitado, diversas foram as segmentações do protestantismo no transcorrer da história, mas em síntese pode-se asseverar duas macro-vertentes, os ligados ao protestantismo histórico ou não pentecostais e os intitulados pentecostais. Não obstante, existem outras denominações que necessariamente não condizem com esta ou aquela conceitualização, que é o caso, por exemplo, dos adventistas e mormons. De acordo com o arrazoamento de Baumgartner, na obra A Igreja no Ocidente, das origens às reformas no século XVI, estes protestantes históricos são aqueles grupos de igrejas que despontaram no período da Reforma ou que são corolário dos movimentos que a sucederam, a se destacar, os metodistas, presbiterianos, calvinistas, anglicanos, episcopais, luteranos. Seus princípios elementares são as três solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Além de outras particularidades próprias de cada vertente, como, por exemplo, a predestinação para os calvinistas. Estes grupos começaram por obter grande sucesso ao penetrar nas realidades sociais latino-americanas. No que concerne à luta pela escravidão, por exemplo, levantaram grandes embates em Trinidad, Barbados, Jamaica, Antígua, como diz-nos Ornaert em História do Cristianismo na América Latina e no Caribe. O mesmo se vê nas lutas revolucionárias no Brasil e Peru. Nessa conjuntura nomes como Miguel de Unamuno, Moisés Sáenz e Erasmo Braga ganharam grande notoriedade. Os pentecostais por outro lado podem ser ditos como uma certa ramificação do protestantismo mais tradicional, onde CR é acento circunflexo EM estarem diretamente relacionados ao acontecimento de Pentecostes, do qual brota alguns dons específicos, como o dom da profecia e das línguas.
E complementa Fernando Alves, ao afirmar a singularidade de sua capacidade de aliar nas suas pregações uma verdade sagrada como resposta da fé à condução da vida social e ao mesmo tempo um apelo a um individualismo totalmente distante de um apego coletivo de mobilização e transformação social. A gênese desta nova espiritualidade se deu exatamente no dia 9 de abril de 1906, em Los Angeles, onde, de acordo com Miller, em seu escrito denominado De Azusa para a África para as Nações, houve uma abundante efusão do Espírito Santo, sendo o início do movimento que se popularizaria como Movimento da Rua Azusa. Dessa cinésia espiritual irromperam nomes como Luigi Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, e Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus. Este movimento ainda encontra-se em ascensão, não à toa dele deriva uma outra robusta vertente, o neopentecostalismo, que já detém maior força nos grandes meios de comunicação. Além do mais, possuem uma característica singular, fazem parte da estratégia para conquistar adeptos, a coação física e pressão psicológica, a utilização de um estado de debilidade, miséria e ignorância, oferecimento de benefícios materiais, e promessas de curas físicas, afirma Érico Xavier no artigo Protestantismo Popular na América Latina, Análise da História, Contribuições e Implicações. E por conta destas e outras caracterizações, por vezes são criticados, perseguidos e até mesmo excluídos pelos outros ramos protestantes. Para além das duas principais classificações supracitadas, há também outras igrejas cristãs que se diferenciam pela sua peculiaridade. Mesmo que o senso comum as enquadre entre as igrejas evangélicas, elas não se identificam nem com o protestantismo pentecostal e muito menos com o protestantismo histórico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Adventistas, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. Essas realidades eclesiais são de origem norte-americana, que remetem o seu nascimento a circunstâncias dissemelhantes. Os adventistas surgiram oficialmente em 1863, nos Estados Unidos, a partir de um grupo de seguidores de William Miller depois da grande decepção do ano de 1844, ano em que Cristo voltaria para instaurar o reino de Deus na Terra. Daí nasceram muitos movimentos milenaristas, dentre os quais nasceram os adventistas, que teve seu início com Ellen White. Em 1890, os adventistas chegam à América do Sul, por meio de missionários vindos da América do Norte, dentre os quais se destacam o casal George e Maria Riffel, que se converteram ao adventismo em 1888 nos Estados Unidos e voltaram à Argentina com outras 3 famílias germânicas. Em 1891, outros 3 missionários se juntaram a eles e iniciaram a distribuição de literatura adventista no continente. A mensagem adventista despertou o interesse de muitas pessoas nos países sul-americanos e logo foram-lhes enviado um pastor para a região. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por Joseph Smith em 1830, no estado de Nova York, como podemos encontrar no Dicionário de Religiones em América Latina, que afirmou ter recebido uma revelação de um anjo chamado Moroni, que lhe mostrou 2 placas de ouro com escritos antigos sobre a história de povos que habitaram a América antes e depois de Cristo. Smith traduziu essas placas e publicou o resultado como o Livro de Mormon, que é considerado um livro sagrado junto com a Bíblia. Os Mormons acreditam que Jesus Cristo visitou a América após sua ressurreição e que os Estados Unidos são a terra prometida, Sião, para onde ele voltará. Como explana Leonildo Campos, aqueles protestantes ditos pentecostais, no tempo odierno, obtiveram um grande sucesso por meio de uma vertente teológica cunhada por teologia da prosperidade, sendo a via para uma vultosa ascensão financeira, instigando-os a adentrar com valorosa força nos meios de comunicação. Não demorou muito para que estivessem nas rádios e canais televisivos. De modo dispar sucedeu com os protestantes históricos que, por não usufruírem do mesmo sucesso econômico, não conseguiram de imediato embrenhar nestes caminhos. O protestantismo pentecostal encontrou significativa recepção na América Latina, devido à pouca alfabetização e instrução do povo simples, mas voltado para a comunicação oral auditiva principalmente por meio de papel impresso, método muito utilizado pelos protestantes históricos. Dessa forma, vê-se muito bem que nos meios de comunicação os protestantes pentecostais obtiveram maior êxito, graças a esta abertura para os novos meios e a fundamentação teológica para a arrecadação de recursos. Com isso, a Bíblia se tornou muito mais uma referência no linguajar, uma espécie de adorno, pulverizada em adesivos colados nos carros, do que um livro lido, manuseado e conhecido como era orgulhosamente considerado assim pelos protestantes históricos, finaliza Campos.
Ricardo Mariano no artigo Crescimento Pentecostal no Brasil, Fatores Internos, compreende que o investimento no domínio das artes das comunicações sociais, principalmente a rádio e a TV, foi o fator crucial e determinante para que o pentecostalismo se alastrasse rapidamente pelo Brasil. E demonstra que, uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, constatou que 50,3% dos adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus tiveram sua conversão por meio do rádio ou da televisão. Esse crescimento do pentecostalismo no Brasil e em toda a América Latina, certamente não seria possível sem um outro fator sui generis já citada, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma doutrina que surgiu nos meios teológicos e evangélicos da América do Norte e que defende a ideia de que Deus quer seus filhos felizes e prósperos neste mundo. De acordo com essa teologia, a pobreza é uma obra maligna que deve ser combatida pela fé. É salvaguardada uma conexão entre a fé e o bem-estar material, que se manifesta na doação financeira dos fiéis, a qual é como um sacrifício que demonstra a grandeza da fé e que será recompensado por Deus com riqueza, saúde e felicidade, como diz-nos Oro no Dicionário de Religiões em América Latina. É impossível bem compreender o avançar do protestantismo na América Latina sem uma visceral compreensão da teologia da prosperidade.